o nosso pensamento em Ti, Senhor amado, e nós oramos agora por essa moça, Samantha Noto. Deus, eu não sei, Pai, nós não sabemos qual é o problema, nós não sabemos qual é a situação, Tu sabes, ó Pai, as dores que ela tem passado, o sofrimento, Senhor, depressão, talvez. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Deus, que o Senhor opere agora com misericórdia na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Pai, que ela tenha, Senhor amado, a oportunidade de ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor, meu Deus, porque nós sabemos que a Tua palavra, Senhor amado, liberta. Ouvir a palavra do Senhor liberta, Senhor. Eu peço que o Senhor agora alcance a vida dela e dê a ela essa oportunidade, Pai, e abençoe, Senhor. Repreende o mal sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, que ela realmente, Pai, possa sentir a mão do Senhor operando na vida dela e dar glória ao Senhor por isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Ela está aqui ou no Brasil? Ok. Ok, nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós vamos ler Romanos, capítulo 8, verso 37. Nós vamos ler, na verdade, alguns versículos. A gente vai ler o que der tempo, né? Porque, como eu disse, eu não gosto de passar das 8. O que der tempo a gente fazer até lá, a gente vai fazer. E que Deus nos abençoe. Romanos 8, 37. Eu gosto muito desse capítulo 8 de Romanos, muito. Por que eu gosto do capítulo 8 de Romanos? É um dos melhores capítulos da Bíblia de ler. Quando você começa a ler o capítulo 8 de Romanos, logo no princípio, né, de Romanos, nos primeiros versículos de Romanos, você vê que o capítulo já começa com nenhuma possibilidade de condenação, porque o capítulo começa assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então veja bem, quando nós estamos em Cristo Jesus, quando nós somos salvos em Cristo Jesus, não existe nenhuma possibilidade de condenação para nós. Toda condenação que estava sobre nós já foi tirada e levada por Jesus Cristo. Então, esse capítulo é maravilhoso por isso, porque ele começa dizendo para nós que não há nenhuma possibilidade de condenação para a nossa vida, e ele termina, os últimos versículos de Romanos, capítulo 8, termina dizendo que não há também nenhuma possibilidade de separação, ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, não há condenação para nós e nada pode nos separar. Quando nós estamos em Deus, nada pode nos separar. Algumas pessoas falam assim: mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, como é que fica agora? Nada, não existe nada, nem poder, nem potestade, nem demônio, nem anjo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é só porque eu gosto do capítulo, estou falando isso. Romanos 8,37 diz assim: em todas as coisas, veja, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Bom, Paulo está dizendo aqui nesse versículo que nós somos mais que vencedores, muito mais que vencedores, mas a verdade é que nós nem sempre nos sentimos como vencedores, é ou não é? Mesmo sabendo que a gente é mais que vencedor, nem sempre a gente se sente como vencedor, nem sempre. Às vezes a gente não vê isso, essa verdade que a Bíblia fala, né? Mas a verdade é que de uma maneira ou outra, sentindo ou não, essa é a verdade. Nós somos mais que vencedores, nós temos que declarar isso: eu sou mais que vencedor em Cristo, mesmo a gente não sentindo. E a palavra que Paulo usa para expressar isso aqui nesse texto é uma palavra que é só usada aqui, é uma palavra usada para dizer daqueles que tiveram uma vitória arrebatadora, para poder se referir a alguém que teve uma vitória arrebatadora, alguma coisa assim esmagadora, alguma coisa muito grande, completamente vitoriosa, uma vitória decisiva. Ou seja, é isso que nós temos quando nós estamos em Cristo Jesus. A nossa vitória é uma vitória esmagadora, é uma vitória grande, é uma vitória decisiva, é algo maior do que qualquer coisa que se possa imaginar. É a nossa vitória em Cristo Jesus. Mas como eu disse, nem sempre a gente se sente assim. Muitas vezes a gente parece estar esmagado, né, debaixo da circunstância da vida. Às vezes a gente amanhece assim, parece que o mundo inteiro está em cima da gente, e a gente não consegue levantar, porque o mundo está em cima da gente, a gente não consegue se mover,
A gente não consegue, a gente não se sente assim, mas a verdade é essa, que nós somos vencedores, mesmo que nós não sentimos, nós temos que declarar isso. Deus, eu não me sinto um vencedor hoje, a coisa está feia, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo que eu sou mais que vencedor em Cristo, eu sou mais que vencedor em Cristo. E Paulo ele diz aqui, quando ele fala que nós somos, ele não está falando que nós éramos, ele não está falando que nós vamos ser. Essa palavra somos, ela é uma palavra, é um verbo que está no presente, né? O que indica que nós constantemente somos vencedores. Minha garganta é irritadíssima hoje. Nós constantemente somos vencedores, constantemente, ou seja, nós somos vencedores, nós não fomos e nem vamos, nós estamos sendo vencedores continuamente no nosso dia a dia, no nosso caminhar com Deus, nas coisas que nós fazemos, nós automaticamente somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nós somos. 1 Coríntios 15, 57, se estiver fácil aí, coloca para mim por favor. 1 Coríntios 15, 57 diz: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê? Graças a Deus que nos dá a vitória. Nós lemos esses versículos assim, palavras como essa, e nós não damos muita importância, mas veja bem, graças a Deus que nos dá a vitória. Qual é a coisa melhor do que ter vitória? Qualquer pessoa que entra numa competição, o auge, o objetivo dessa pessoa é ter vitória. O objetivo dessa pessoa é chegar na frente, o objetivo dela é vencer, é levantar o caneco, o objetivo dela é bater no peito e falar, eu venci, seja lá para ganhar o que for, né? Mas vencer, a sensação de vencer é uma coisa maravilhosa, maravilhosa, é muito bom. E veja isso, nós não precisamos nos preocupar com essa correria para vencer. Por quê? Porque a nossa vitória ela já é garantida no Senhor. 2 Coríntios 2,14 diz, não, o pessoal lá atrás está uma eficiência, maravilha. 2 Coríntios 2,14 diz, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja bem, em Cristo Ele sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Toda vez que eu leio esse tipo de coisa, nós temos que pensar em uma coisa, nós não pertencemos a esse mundo aqui. Eu gosto desse assunto. Nós não pertencemos a esse mundo aqui. Nós estamos aqui por um pouquinho de tempo, por um pouquinho muito, muito pequeno de tempo. Vamos seguir, eu não quero entrar nisso agora. E Paulo diz, mais que vencedores em todas essas coisas, né? Sermos vencedores não quer dizer viver completamente sem problema, não quer dizer porque eu não tenho problema nenhum que eu sou um vencedor, não. O negócio é bem diferente, é muito diferente. Nós somos mais que vencedores, e a verdade é que nós vencemos, mesmo quando tudo que o mundo joga sobre nós, o inimigo joga sobre nós, nós vencemos, nos é garantida essa vitória, mesmo que às vezes não pareça, como eu disse, mesmo que às vezes não pareça. E quando Paulo diz aqui, olha, mais que vencedores em todas estas coisas, que coisas? Romanos 8,35 diz assim, Romanos 8,35 diz, quem tentará, ou quem nos separará do amor de Cristo? Veja bem, por que ele está perguntando, quem nos separará do amor de Cristo? Porque tem forças tentando nos separar do amor de Cristo todo o tempo. É nós aceitarmos a Jesus Cristo, é nós tentarmos andar nos caminhos de Deus, tem um monte de forças externas que vêm para tentar nos separar do amor de Cristo. Agora ele pergunta, olha, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Depois que Jesus Cristo nos amou, depois que nós entramos no amor de Cristo, quem é que pode nos separar? Ninguém. As pessoas tentam te separar do amor de Cristo, as pessoas tentam te dizer que você não é bom para Cristo, que você não é bom para isso, mas ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Será angústia, tribulação, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada. Vamos voltar ao versículo 33 antes, por favor, o versículo 33, só 2 versículos para trás. 2 versículos atrás, Romanos 8,33. Vê, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? As pessoas nos acusam, mas quem é que vai intentar a acusação? Por quê? É Deus quem nos justifica, é o Senhor quem nos justifica. As pessoas vão tentar nos acusar? Vão, as pessoas nos acusam todo o tempo, todo dia. O versículo 34, quem os condenará? As pessoas tentam nos condenar
todo mundo tenta. Uma vez que nós entramos na nossa vida cristã, nós recebemos acusação e nós somos condenados todo o tempo por coisas que nós não deveríamos. E ele fala, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então ele fez tudo isso por nós. E aí o próximo versículo nós já lemos, é que nada pode nos separar do amor de Deus, nem morte, onde que está? Angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E olha, todas essas coisas aqui são coisas que fazem parte da nossa vida. Tribulação, todo mundo passa por tribulação. E o que é tribulação? Essa palavra tribulação, ela fala de, assim, você se sentir apertado, você se sentir confinado no espaço, é uma pressão muito grande que a pessoa sente. Isso é tribulação, essa opressão, essa coisa grande, e é pressão mesmo, como se estivesse num espaço apertado, exprimido. Esse é o problema mais comum que existe na vida das pessoas, tribulação, todo mundo passa por ela. E lá em João 16, 33, diz assim, João capítulo 16, verso 33 diz, tenho-vos dito estas coisas, João 16, 33, diz assim, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê? Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ou seja, Jesus não está prometendo que a gente não vai ter tribulação, Ele não está prometendo que a gente não vai ter angústia, Ele não está prometendo que a gente não vai ter nada disso, mas Ele está dizendo, olha, eu estou falando para vocês essas palavras, para quando essas coisas acontecerem, vocês tenham paz em mim, porque no mundo vocês vão passar por isso, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando Jesus fala eu venci o mundo, olha, Jesus Cristo veio nessa terra como homem, viveu a vida de homem dele, uma vida difícil, pode ter certeza, porque ele tinha todas as nossas fraquezas, ele tinha todas as nossas limitações, é claro, ele era o Filho de Deus, mas ele estava aqui como homem, ele passou por tudo isso, ele foi morte de cruz, ele passou por toda aquela coisa que todo mundo sabe, foi cuspido, foi maltratado, foi levado ao Calvário, morreu naquela cruz, e ele ressuscitou, e ele subiu ao Pai, ou seja, eu passei por tudo isso, eu passei por toda a provação e tribulação do mundo, e eu ressuscitei, e eu estou aqui com o Pai, hoje na glória, então você também vai vencer. O que ele quer dizer é que nós podemos até passar por todas essas coisas aqui nessa terra, mas o nosso lugar do lado dele, lá na glória, está garantido. Não importa, esse mundo aqui é um mundo pequeno. Em Jó no capítulo 14, no versículo 1 de Jó, diz assim, homem nascido de mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Jó 14, 7. 14, 7 não, é 14, eu coloquei 14, 7, é 14, 1. O versículo é 1, 14, 1, isso. O homem nascido de mulher vive breve tempo, tá vendo? E é cheio de inquietação. Essa é a nossa vida. O nosso tempo aqui nessa terra é breve e é cheio de inquietação. Por quê? Porque nós estamos aqui nesse corpo humano, a gente tem que cuidar das coisas humanas, a gente tem que trabalhar para pagar contas, você tem que ter emprego, você sabe, a gente tem que lidar todo dia com essa aflição de pagar conta, de viver a vida humana aqui. Mas uma coisa interessante, embora nós estejamos aqui nesse corpo humano, espiritualmente nós estamos assentados em heavenly places, em lugares celestiais com Cristo já. É uma coisa difícil de entender o que você está falando, mas é verdade, porque nós estamos em Cristo, nós estamos vivendo esse mundo aqui, nesse corpo aqui, mas isso vai passar no momento, e é por isso que ele fala, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paciência, para que vocês tenham paz em mim, porque mesmo que todo esse sofrimento venha, o momento vai chegar em que vocês vão estar completamente aqui comigo, aqui na glória, e é isso que nós esperamos, essa é a nossa bendita esperança, é por isso que ele fala, tenham paciência, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Tribulação, ou ansiedade, igual está lá no texto, é outro problema. Ansiedade é literalmente claustrofobia. Sabe quando você se sente claustrofóbico? Você está preso, você não pode respirar, aquela coisa, aquela ansiedade, aquela coisa terrível, né? Encurralado, totalmente sem saída. São problemas que faz parte da nossa vida. Perseguição, principalmente por causa do nosso relacionamento com Deus. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, nós sentimos perseguição de todos os lados. A gente começa a ter perseguição no emprego, a gente começa a ter perseguição na escola, a gente começa a ter perseguição dos vizinhos, a gente começa a ter perseguição de todos os lugares que nunca vieram perseguição, começa a vir no momento que você decide a viver uma vida com Deus. É essa a vida. Fome não é só falta de comida, não.
Fome é falta de recursos necessários para a subsistência da gente, e às vezes nós passamos por isso. Isso é parte da tribulação, isso é um subproduto da tribulação, na verdade, ou da perseguição. É um subproduto da perseguição, a fome. Às vezes falta recursos para nós, não é que falta comida, mas falta recursos. Às vezes nós não temos recursos para orar, a gente não consegue parar, a gente está sofrendo, angustiado, a gente não consegue parar, dobrar o joelho e orar e pedir a Deus: Deus tem misericórdia de mim. Está cheio de comida na geladeira, mas nós não temos paz, nós não temos vitória nas coisas que a gente tenta fazer, então falta recurso, isso é fome, que é um subproduto da perseguição também, e às vezes a gente passa por isso. A nudez, né? Nudez não é falta de roupa só, nudez é a pessoa estar em estado de pobreza. A gente não precisa ser pobre para estar em estado de pobreza, sabia? Tem muita gente aí que tem bastante coisa, tem bastante dinheiro, tem uma vida boa, uma vida abastada, mas ela vive em estado de pobreza, ela vive em estado de miséria, ela vive espiritualmente em estado de miséria. Isso é um espírito também, é um subproduto também da perseguição. E tem outras coisas, né? O perigo, né? Que é essa ameaça constante e iminente que todos nós temos. As pessoas temem, né? As pessoas andam na rua e temem ser sequestradas, temem ser assassinadas, temem acontecer alguma coisa, temem estourar uma guerra e acontecer um monte de coisa. As pessoas temem um monte de coisa. São coisas que nós passamos pelo dia a dia. O perigo, né? A ameaça constante do perigo é a espada. A ameaça de morte, todos nós vivemos sobre a ameaça de morte, pode acontecer a qualquer momento. Só que, como diz o apóstolo Paulo, morrer para mim é lucro. Todos nós que estamos em Cristo sabemos que no momento que nós fecharmos os olhos, que esse corpo nosso aqui for para o chão, a nossa alegria começa, a maravilha da nossa vida começa, a nossa bendita esperança se abre, nós estamos com Cristo para sempre. Ah, eu sonho com isso, eu desejo morrer? Não desejo morrer não, mas eu não tenho medo da morte absolutamente. O meu sonho, Deus, eu sonho o dia que eu vou estar para sempre com Jesus na glória. Eu imagino as coisas que eu vou ver, sabe, eu fico falando que eu quero passear por esse universo, nossa, eu quero passear pelo universo, ver essa coisa linda que Deus fez, eu quero fazer todas essas coisas. Um dia a gente não vai mais precisar se preocupar com pagar conta, essa angústia de acordar segunda-feira, ir para o trabalho, trabalhar, economizar, guardar dinheiro, isso tudo vai passar um dia. Mas isso faz parte da angústia que a gente passa nessa vida aqui. Agora Jesus de novo ele fala: eu estou falando isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. Eu venci o mundo. Vocês acham que Jesus não tinha que pagar a conta? Vocês acham que José e Maria lá, os pais de Jesus Cristo, não tinham que pagar as contas deles? Eles trabalhavam duro como é que fala? Na coisa da carpintaria deles lá, fazendo móveis, fazendo coisas, sei lá o quê, para poder sustentar a casa, para colocar dinheiro em casa. Jesus era carpinteiro, ele tinha profissão, ele trabalhava. Uma vez que nós estamos nesse corpo aqui de carne, a gente passa por todas essas coisas. Agora, isso são coisas passageiras, pequenas. Como a gente acabou de ler lá em Jó, o homem nasce de mulher, tem uma vida curta e muita inquietação, porque essa inquietação faz parte da nossa vida. Mas de novo, eu digo, Jesus Cristo fala para nós assim: olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham paz em mim. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Então não deixa essa angústia toda. Olha, não importa quanta angústia e quanto problema você está passando, se você estiver em Cristo, se você tiver a sua vida em Deus, não importa. Eu não vou dizer que é difícil, é claro que é difícil. Eu passo por problemas, principalmente nos negócios, no trabalho, né? Às vezes acontecem algumas coisas que eu falo: Jesus, me dá uma saída para essa coisa aqui, eu preciso. Sabe por quê? É o meu trabalho, eu dependo do dinheiro que eu tiro dali para poder pagar as minhas contas, para poder manter a minha vida. Então isso traz uma certa angústia para a gente, mas e se acontecer alguma coisa pior? Desde que você esteja em Cristo, não se preocupe. Desde que você esteja em Cristo, sua vida está segura, não tem nada melhor poderia acontecer. Isso é uma coisa, como eu disse, que nós temos, mas o homem do mundo, as pessoas do mundo não têm. Essa segurança é uma segurança que só nós, os cristãos, só nós, homens e mulheres de Deus, só nós que aceitamos Jesus Cristo no nosso coração e que vivemos com Cristo, só nós temos esse tipo de segurança. Agora, por que eu vou rejeitar isso? Por que eu não vou correr? Olha, a primeira vez da minha vida, eu me converti a Jesus Cristo, eu vim para Jesus Cristo, eu tinha 17 anos de idade, eu estava na flor da minha mocidade. Eu era um camarada boa pinta, né? Cheio das menininhas ali, rodeando. Eu lembro, eu estava lá, né? Como diz, eu estava lá.
E eu vim para Jesus Cristo. Olha, um monte de namorada que eu tinha foi lá em casa, brigou comigo, falou com a minha mãe, você tem que tirar isso da cabeça dele, essa coisa toda, um monte disso aconteceu. Mas olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Com 17 anos de idade, olha de que Deus me livrou. Eu poderia ter tido uma vida terrível, Deus me livrou disso, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu passei, irmãos, por coisas terríveis desde que eu aceitei Jesus Cristo, coisas terríveis. Eu vi a morte um monte de vezes perto de mim. Eu morava num lugar perigoso, cheio de muito marginal, muita gangue, muita droga, muita coisa. Eu vi muita coisa terrível na minha frente. Quantas vezes eu quase morri? Não é porque eu estava fazendo coisa errada, não, é porque as coisas aconteciam assim. Mas olha, sempre o fato de que Jesus Cristo estava na minha vida e que hoje eu tenho a minha vida nas mãos de Deus, eu sempre pensava, Deus, se eu cair para trás aqui agora, aleluia, é a melhor coisa que pode acontecer. Para quem vai, para quem fica é terrível, né? A saudade, a angústia de ver uma pessoa amada que morre. Mas ei, se nós estamos em Cristo, se a sua vida está segura em Cristo, o problema vem, a gente tenta resolver, se Deus quiser Ele vai resolver, mas se Deus não quiser, a situação vai ficar feia. Talvez você vai perder algumas coisas na sua vida, talvez você vai perder um emprego, talvez você vai perder algumas coisas materiais, mas e daí? Tudo isso vai ficar por aqui. Nós conseguimos nos adaptar a tudo, nós conseguimos viver com coisa boa e nós conseguimos viver com coisas ruins. Eu já tive a pior vida que você possa imaginar. Eu falei que outro dia, eu já tive uma vida terrível de eu não ter o que comer. Hoje eu tenho uma vida boa. Eu ainda tenho problema, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema, mas eu tenho uma vida boa hoje. Mas ei, e daí? Se eu não tivesse mais a vida que eu tenho hoje, aleluia, eu consigo, eu vivo. O importante, o que eu não posso perder é Deus, o que eu não posso perder é o amor de Cristo, o que eu não posso perder é a minha comunhão com Deus. É isso que nós não podemos perder, é isso que nos sustenta. E por isso que Paulo fala, nós somos mais que vencedores, por meio de Cristo Jesus que nos amou, nós somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Meu computador agora trava. Mais que vencedores, não se preocupe com isso, e nunca abandonar Deus, e nunca deixar a sua relação com Deus acabar. Paulo afirma que nós somos então mais que vencedores, não por evitar essas coisas todas que eu falei com vocês aqui, mas por atravessar, por vencer, por overcome, como se diz, por vencer essas coisas, por ser mais forte, por triunfar sobre elas. Isso que nos faz vencedores, não deixar de passar. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 7, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, eu não vou ler tudo, já está acabando aqui o nosso tempo. 1 Pedro capítulo 1, verso 7 diz assim, para que a prova da vossa fé, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, você vê, a nossa fé é mais preciosa, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, que a nossa fé, que é mais valiosa do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se revelar, que Ele encontre fé em nós, que Ele vê que nós realmente seguramos a nossa fé. O que está acontecendo com isso? Jesus Cristo, Ele está nos refinando. Deus, todo dia Ele nos refina, e Deus, Ele usa os problemas da vida, as situações da vida para tirar as impurezas da nossa vida. A gente pensa que não, mas toda tribulação, toda luta que a gente passa na vida, é Deus, Ele está purificando, Deus está tirando as coisas ruins da nossa vida, Ele está refinando a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele. Efésios 4:13, Efésios capítulo 4, versículo 13, Efésios 4:13 diz, até que todos, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes, não é esse, é 4:13, até que todos, isso, cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Sim, é aí que nós temos que chegar, nós temos que chegar a uma estatura da plenitude de Cristo, da varonilidade, a gente tem que ser maduro, chegar a uma estatura de ser maduro, e a tribulação, as lutas, tudo isso nos ajuda nesse sentido. O que é que Deus está fazendo? Ele está refazendo a nossa vida, Ele está construindo a nossa vida, porque na verdade, nós temos que chegar a esse pleno conhecimento do Filho de Deus, e nós temos que chegar a essa estatura de Deus, então Ele tem que nos fazer, Ele tem que refazer a nossa vida, e quando Ele terminar conosco,
nós vamos estar mais parecidos com Deus do que com nós mesmos. A Bíblia diz: convém que Cristo cresça e que eu diminua. Por quê? Porque esse é o objetivo, de Ele nos transformar a ponto de que nós, quando qualquer pessoa nos olhar, nós nos parecemos mais com Deus do que com nós mesmos. Você vê que às vezes a gente olha para alguns cristãos e você vê que ele se parece com Deus. Não é nem na aparência, não. A pessoa é tão. Você vê que a pessoa se parece com Deus, né? E às vezes a gente já olha para outros que estão no processo ainda. Mas é isso aí, todos nós estamos no processo. Alguns estão mais perto que outros, mas todos nós estamos nesse processo de chegar no momento que nós parecemos mais com Deus do que com nós mesmos. Ele está refazendo as nossas vidas. Ele nos traz a um lugar onde a vida ela deixa de ser sobre nós e passa a ser sobre Ele. A nossa vida, é tudo isso que eu falei, que a nossa vida tem que parar de ser sobre nós mesmos, ser sobre Deus. As coisas que acontecem conosco tem que deixar de ser tão importante para nós assim. Tem que deixar. Mesmo que sejam coisas ruins, porque coisa boa é maravilha, né? Mas as coisas que acontecem com a gente, as coisas ruins, tem que deixar de ser sobre nós, tem que começar a ser sobre Deus. Tem que ser. É um processo doloroso? Mas é necessário. Mas é muito necessário para que Deus, para que Cristo seja glorificado nas nossas vidas. É um processo necessário, muito necessário. Por exemplo, quando é que a gente ora mais? Quando é que a gente ora mais? Quando é que a gente busca mais a Deus? Né? Quando é que a gente lê mais a Bíblia? Quando a coisa está feia, quando o bicho está pegando, como diz o outro. Quando o negócio está muito ruim para o nosso lado, nós oramos mais, nós lemos mais a Bíblia, nós buscamos mais a Deus. Então, por isso a tribulação vem, porque quando vem tribulação, nós buscamos a Deus, e nós precisamos buscar a Deus para que esse processo se complete na nossa vida. Muitos de nós passou muita coisa já, outros estão passando. Mas assim, é como eu disse, isso tudo passa, uma hora passa. Uma hora passa. O mesmo processo de transformar carvão em diamante é o que acontece para transformar pecador em santo. É o mesmo processo, muita pressão, muito calor. Imagina a pressão e o processo que vai um carvão para se transformar num diamante. É a mesma coisa com nós. É a mesma coisa com a gente, para que nós saiamos da situação de pecadores e passamos a uma situação de santos e refinados em Deus. É a mesma situação. Nós passamos por pressão e muito calor, a gente sente muita pressão, porque nós estamos num processo de transformação. A palavra de Deus nós não vamos ler não, porque já não tem muito tempo, já acabou aqui já na verdade. Mas olha só, a gente tem que considerar as coisas que nós merecíamos antes. Em Romanos 6:23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós somos pecadores, nós éramos pecadores e nós merecíamos a morte. Mas Ele vem e diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ele morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Jesus Cristo morreu lá na cruz por nós e pagou o preço da minha dívida e da sua dívida. Ele pagou o preço. Isso é o que nós merecíamos, a morte. Ezequiel 18:4 diz que: eis que todas as almas são minhas, como é a alma do pai, assim também é a alma do filho, e a alma que pecar, essa morrerá. Pecou, morreu. O pecado é pago com a vida, mas Jesus Cristo pagou isso por nós, morrendo no nosso lugar. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e eu responder-te-ei, e eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Isso mostra o amor de Deus por nós. Tudo que nós temos é clamar a Deus: clama a mim e eu vou te responder. Às vezes a gente fala: Deus não fala comigo. Clama a mim. Nós temos que clamar, porque se nós clamarmos Ele vai responder. Pense sobre as coisas que Ele fez para provar o seu amor. Em João 3,16, todo mundo conhece esse versículo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o único filho que Ele tinha para morrer na cruz do Calvário, e a única coisa que nós temos que fazer é aceitar esse sacrifício que foi feito ali. É a única coisa. É muito simples. Romanos 5:8 diz: mas Deus dá a prova do seu amor por nós, para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. E nos versículos 38 e 39 de Romanos, desse capítulo nós lemos, capítulo 8, nos versículos 38 e 39, Paulo diz assim: eu estou certo. Paulo fala: eu estou certo.
Ou seja, ele estava convencido, Paulo tinha certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz: eu estou convencido. Agora eu estou convencido, você está convencido disso? Nós temos que nos convencer disso, de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Não é a falta de trabalho, não é a falta de saúde, não é a falta de moradia, não é a falta disso, não é nada. Não é o diabo, não é anjo, não é ninguém, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada. Nós estamos firmes nele, na rocha que é Cristo, ninguém pode tirar a gente dali de cima, e pronto. Paulo diz: eu estou convencido disso. E você está? Nós temos que nos convencer disso, nós temos que nos convencer disto. A vitória é nossa por meio de Jesus Cristo, e nós não tivemos que fazer absolutamente nada para isso, absolutamente nada. A pessoa que corre tem que correr para a vitória, né? A pessoa que rema nas Olimpíadas, ele tem que fazer o que ele tem que fazer para chegar à vitória. Nós não tínhamos que fazer nada. Jesus Cristo deu para a gente de graça, completamente de graça. Tudo que nós temos que fazer é segurar firme, crescer nele. E olha, começa a pensar, as coisas têm que ser menos sobre você e mais sobre Deus. Menos sobre mim, mais sobre Deus, porque eu tenho que chegar a um ponto de parecer mais com Ele do que comigo mesmo. Quando as pessoas olharem para mim, elas têm que ver Deus e não eu mesmo. É assim que a gente tem que chegar nesse, todos nós que estamos no processo, mas esse é o processo, e a gente tem que ficar firme nele. Amém? Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sendo ainda pecadores, ó Pai, o Senhor morreu por nós. Deus amado, abençoe, Pai, para que nós tenhamos essa certeza no nosso coração, meu Deus. Abençoe para que isso cresça, Senhor, cada dia mais no nosso coração, a certeza, Pai, de que o nosso tempo nesse mundo aqui é muito pequeno, Senhor amado, e uma coisa que é certa, que todos nós sabemos é que uma hora ou outra a gente vai morrer, Senhor. O tempo de vida desse corpo aqui, ele tem um tempo de expiração, Pai. E nesse momento, Senhor amado, nós estamos para sempre com o Senhor. Deus amado, eu te agradeço, Pai, porque a última etapa da redenção das nossas vidas é a redenção do nosso corpo, Pai. Essa é a última etapa e ela vai acontecer, Senhor. E nós te glorificamos, te agradecemos por isso, Pai. Eu peço que o Senhor nos sustente para que nós permaneçamos firmes, ó Deus, na Tua palavra, no Teu amor, na Tua verdade, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, lendo a Bíblia, Pai, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor, nos aproximando de Ti, Senhor, nos escondendo, Pai, das aparências do mal, em nome de Jesus Cristo, nos aproximando o mais possível do Senhor, Pai, da Tua palavra, nos cercarmos, ó Deus, de pessoas que amam ao Senhor, Pai, de pessoas que adoram o Seu nome, porque quando nós nos cercamos de pessoas que adoram ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos em boa companhia, são boas influências, Pai, isso só nos ajuda, nós queremos fazer isso, Pai, na nossa vida. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe a semana de cada um aqui, Pai, no nome de Jesus, que seja uma semana de vitória, que seja uma semana de bênção, que o Senhor abra portas poderosas, Pai, Deus amado, que o Senhor resolva, Senhor, problemas, Senhor, que estão aí na vida de algumas pessoas, Pai, para essa semana agora, Deus, que o Senhor simplesmente faça com que o problema desapareça, Pai, com que o problema seja resolvido, Senhor, qualquer que seja o tamanho desse problema, Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, a Tua proteção, a Tua graça, a vitória do Senhor na nossa vida, como a Tua palavra disse aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu declaro a vitória sobre os problemas, Senhor amado, na vida de cada um aqui, Pai, né? Durante essa semana e sempre, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, nós te agradecemos. Amém e amém, Jesus. Amém, graças a Deus. Obrigado a todos por estar aqui. Eu não sei se tem café lá embaixo. Tem? Tem café lá embaixo.